Boa noite, ou tarde, ou dia, para todos os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo neste momento, não somente em América Latina, mas nos Estados Unidos e também em alguns lugares da Europa. Tem me falado também que na África e na Ásia tem me contado os irmãos que eles ficam até a meia-noite ou a 1 da manhã assistindo a transmissão ao vivo. Então, que alegria, então, para todos, uma saudação e os meus desejos, o meu anseio para que o Senhor esteja com todos vocês e Deus ouça as suas orações. Deus ouça as suas súplicas. Então, antes de começar hoje a meditação da palavra do Senhor, vamos estar cantando o nosso hino, para que os irmãos que já não sabem muito bem os hinos vão aprender bem. E vamos cantar o hino 85. E vocês lá, desde as suas casas, sentadinhos, fiquem confortáveis. E o hino 85 vamos estar cantando, diz: Em Jesus, meu Senhor, achei doce paz. Vamos cantar ao Senhor. Antes de começar aqui a nossa meditação no Senhor desta noite. Então, vamos estar cantando, diz assim: En Jesús mi Señor encontré dulce paz, en Jesús quien por mí se entregó. Si acudieres a Él, este don que tendrás y que nadie jamás rechazó. Sublime don, don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús encontré inefable perdón, cuando a Él suplicante acudí. En amor encendió mi falaz corazón, y por Él nueva fe recibí. Sublime don, don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús nueva vida tendrás, pecador, sin tardanza dirígete a Él. En tu pecho pondrá nueva fe, nuevo amor, y después siempre sírvele fiel. Sublime don, don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. Bendito e louvado o nome do nosso Deus. E assim, vocês lá confortavelmente, sentados, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no Salmo 72. Nós temos estado estudando os Salmos, que nós dizemos, às vezes dizemos que é a biografia do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é a história formosa da Igreja do Senhor, dos crentes em Cristo Jesus, daqueles seguidores do Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve na terra ensinando a sua palavra, Ele dizia aos seus apóstolos, Ele dizia também a todas as pessoas que estavam ouvindo Ele, dizia para eles que no futuro estaria se levantando cristos falsos, mestres falsos, que estariam ensinando coisas distorcidas e erradas ao respeito da sua palavra. E realmente
Isso tem vindo acontecendo. Faz mais de 2000 anos que o Senhor esteve na Terra, se manifestando entre os homens. E realmente o que o Senhor disse, tem se levantado tantos Cristos, tem se levantado tantos santos e santas, tantas crenças religiosas tiradas da Bíblia. Milhares de religiões, milhares de pessoas que se dizem serem cristãos, mas realmente eles não têm seguido a verdade do Evangelho. Eles não têm seguido esta palavra que o Senhor deixou escrita, porque cada um tem se limitado a dar uma interpretação literal da Bíblia. E é por isso que eles têm formado tantas milhares de religiões, eu volto a dizer. Mas hoje em dia nós estamos desfrutando da direção do Espírito Santo. Deus está nos guiando, está nos ensinando o seu verdadeiro caminho, está nos dirigindo por meio da presença e da obra maravilhosa do Espírito Santo. Muitos também invocam o Espírito Santo, mas acham que é uma pessoa muito remota, longe, que somente pode ser invocada, mas que não existe mais, não se manifesta mais, não age. Nós acreditamos no Espírito de Deus, no Espírito Santo, acreditamos em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o próprio Deus, no Pai Celestial. E tudo isso nós temos aprendido da Bíblia. Nós lemos os evangelhos, nós lemos os livros dos profetas, o livro dos Salmos, nós lemos as cartas dos apóstolos e lá achamos a verdade, achamos a confirmação da doutrina verdadeira do Senhor. É por isso que quando vocês leiam a Bíblia, peçam a Deus que ilumine vocês, que abra os seus corações e que vocês se disponham para entender e compreender bem o caminho de Deus. Se você lê a Bíblia com fé, se você lê ela com respeito e amor para Deus, com desejo de aprender de Deus, com certeza Deus vai estar lá naquele momento e vai iluminar você, vai ensinar você, vai abrir o seu coração para que você se apaixone pela palavra do Senhor. É assim como no dia de hoje nós temos estado estudando estes salmos maravilhosos que falam dos crentes em Cristo Jesus ou falam da igreja do Senhor Jesus Cristo. Falam do Senhor Jesus também, da mocidade dele, do sofrimento que ele viveu quando esteve na terra, quando foi perseguido, quando foi crucificado, sacrificado, mas também fala de muitas bênçãos que Deus teve para a sua igreja, para os seus crentes, para os seguidores do Senhor. Bênçãos e promessas que estão aqui escritas, que Deus tem estado cumprindo em nossas vidas. E nós testificamos do cumprimento dessas promessas aqui escritas. Nós testificamos com uma realidade, porque temos estado vivendo. E como vivemos essa realidade, é por isso que queremos dizer para todos vocês, aqueles que não têm lido a Bíblia, que leiam a Bíblia para que vocês vejam como vão desfrutar e vão pensar e vão falar a mesma coisa que nós estamos dizendo, falando que Deus é real, que Deus existe, que Deus é amor e misericórdia e que Deus se manifesta na vida do ser humano. Então, a honra seja para o nosso Deus. E aqui no Salmo 72 diz: ó Deus, dá ao rei teus juízos e tua justiça ao filho do rei. Aqui está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo ao Pai Celestial que desse os seus juízos ao rei ou ao filho do rei, a Cristo Jesus. Não era para Salomão diretamente que Deus estava falando, mas era o Senhor Jesus, porque ele era aquele rei poderoso, aquele rei que viria ao futuro, aquele rei justo, um rei cujo reino não seria desse mundo, não seria um reino material, mas um reino espiritual. E esse rei é aquele que está reinando conosco hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo reina e está em nossos corações.
No verso 2 diz: ele julgará, quer dizer, esse rei perfeito, se referindo a Cristo, ele julgará teu povo com justiça e a teus aflitos com juízo. Os montes levarão paz ao povo, e os montes justiça. Se referindo a reis, os montes aqui está se referindo a reis e governantes. Diz: julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e esmagará o opressor. Aqui está o Senhor fazendo uma promessa aos seus filhos, aos aflitos, aos perseguidos, que ele ia estar aqui levantando, colocando a sua mão para ajudar o necessitado, aquele que invoque o seu nome, aquele homem ou mulher que esteja sofrendo na vida, que sofra por qualquer situação na vida. Hoje nós estamos sofrendo uma situação na nossa vida. Nós estamos sofrendo uma praga, nós estamos sofrendo um vírus em nível mundial. E Deus é o único que poderá tirar isso. Deus é o único que poderá parar essa praga, essa epidemia. Então, nós vamos continuar confiando nesse Deus poderoso, dizendo para o Senhor que Ele vai estar com os aflitos, salvando aqueles necessitados. Nós somos aflitos, somos necessitados, estamos neste momento sendo impotentes, fracos, perante a natureza. Nós não podemos fazer nada como humanos, não podemos evitar as coisas, ninguém pode evitar o que está acontecendo. Somente Deus, só o nosso Deus é o único que pode fazer essas coisas. É por isso que vamos continuar lendo o que mais Deus nos oferece, o que mais Ele nos promete. Aqui no verso 5 diz: e te temerão. Eu estava falando ou se referindo a esse Rei maravilhoso, Cristo. E te temerão enquanto durem o sol e a lua, de geração em geração. Diz as gerações, de geração em geração, vão temer você, vão te honrar, vão te louvar, vão te reconhecer, porque tu és esse rei perfeito que permanece para sempre. És esse rei pelos séculos dos séculos. E é por isso que todas as gerações que existam, desde Adão até o fim, todas essas gerações terão que temer e respeitar e valorizar esse Rei poderoso, Cristo Jesus, o nosso Rei. O verso 6 diz: descerá como chuva sobre a erva ceifada, como o orvalho que rega sobre a terra. Diz que o Senhor Jesus é um descanso em nossos corações, em nossa alma, comparado com a chuva, quando vem sobre a erva ceifada, sobre a terra seca, e vem essa chuva e refresca essa terra. É assim o Senhor nas nossas vidas, em nossos corações. O Senhor Jesus é o nosso refrigério, é o nosso descanso, é essa água que nos dá vida, que nos alegra o coração, a alma, nos dá ânimo e forças para continuar, nos dá energia. Ele é o tudo em nós. E no verso 7 diz: florescerá em seus dias a justiça. Diz que nos dias deste rei florescerá a justiça. Nos dias do Senhor Jesus Cristo. E os dias do Senhor Jesus Cristo começaram faz mais de 2000 anos, depois que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário e que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Desde aquele momento o Senhor Jesus Cristo tem começado a reinar no mundo, nos corações de homens e mulheres que tem se convertido a Ele, que tem aceitado Ele, que tem acreditado nele e buscam Ele de coração. Esse evangelho verdadeiro, aqueles homens e aquelas mulheres que estão seguindo esse evangelho verdadeiro, são os que estão desfrutando dessa chuva que é Cristo. Diz que ele florescerá em seus dias, diz que florescerá a justiça, porque o Senhor é justo. E diz, e multidão de paz haverá até que não haja lua. Diz que
haverá abundância de paz nos corações desses homens e mulheres seguidores do verdadeiro Evangelho de Cristo Rei. O verso 8 diz: dominará de mar em mar. O Senhor Jesus Cristo, como Rei, o seu governo, o seu reino, diz que será um domínio de mar em mar, de princípio ao fim, de norte ao sul, do ocidente ao oriente, no globo terrestre, para os seres humanos, e o que dizer de todo o universo. O Senhor é quem governa. E no verso 9 diz: perante esse Rei Jesus Cristo, se prostrarão os moradores do deserto, e seus inimigos lamberão o pó. Os inimigos, quem são esses inimigos? Bem, nós temos um inimigo poderoso e forte que é o diabo. E esse inimigo forte e poderoso tem semeado nos corações de muitos a negligência, a infidelidade, a incredulidade nos corações para que as pessoas não acreditem em Deus, para que as pessoas não busquem, não louvem, não glorifiquem a Deus, mas que se afastem dos seus caminhos e têm virado os inimigos de Deus, fazendo as coisas ruins, pecando, indo contra o nosso Deus. E é por isso que diz que são os seus inimigos. Os que vivem pecando estão indo contra o Senhor. Não estão cumprindo os mandamentos do Senhor, mas, pelo contrário, eles se deleitam no seu pecado, na sua maldade. E desse jeito, eles viram em inimigos. E Deus diz: são os meus inimigos, aqueles que não fazem o bem, aqueles que não andam no caminho da retidão, obedecendo os meus mandamentos, aqueles que estão fazendo maldades para os seus próximos, fazendo sofrer os outros e fazendo muitas maldades aos outros, são os meus inimigos, diz o Senhor. E é isso que aqui está dizendo, que um dia chegará que esses inimigos terão que se prostrarem e se humilharem perante o Rei da Glória, para pedir perdão a Ele, para pedir misericórdia dEle. E no verso 10 diz: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, quer dizer, as pessoas de todas as nações, não somente naquele tempo era o povo de Israel ou os judeus, mas também estava falando Deus do restante das nações e falava de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, quer dizer, todos eles um dia teriam que vir, se prostrarem diante do nosso Deus, se humilharem e reconhecer que Deus existe, e reconhecer que Deus se manifesta como Pai, como Filho, que é o Rei Jesus Cristo, e como o Espírito Santo. Todos esses inimigos, todas essas nações, um dia terão que se humilhar e reconhecer e pedir clemência ao nosso Deus. Pedir clemência nos momentos em que já é muito tarde. É por isso que o Senhor, nestes tempos, está fazendo o convite. Ele está convidando as pessoas, chama as pessoas e diz para eles que acreditem nele, que confiem nele, que busquem ele. Deus fala às pessoas por meio de sonhos, por meio de visões. Na nossa igreja, nós nos congregamos e Deus fala por meio da profecia. E lá chegam muitas pessoas e Deus fala com elas e lhes faz o convite, lhes faz um chamamento, lhes faz promessas e lhes diz que Ele vai abençoar eles desde que eles continuem adiante no caminho reto, no caminho verdadeiro, no caminho que leva à vida eterna. É esse o convite que o Senhor faz, mas percebe-se que não todos vão atender esse convite do Senhor.
Mas alguns, como inimigos, vão ficar, mas um dia terão que se humilhar e estar na presença de Deus quando Deus comece a julgar a humanidade. Aí vão se viver momentos muito tristes, muito dolorosos para aqueles que não quiseram ouvir a voz de Deus, que não quiseram ler a Bíblia para conhecer a Deus, que não quiseram ouvir a palavra do Senhor, nem se converterem ao Senhor. Então, eles terão que sofrer as consequências das suas maldades, dos seus pecados e também da desobediência, do desamor e aquele menosprezo que eles tiveram com o nosso Deus, dizendo: Deus não existe. Deus é uma mentira. Todas essas coisas, tudo aquilo o Senhor tem aqui deixado na sua palavra e Ele nos ensina o que haverá de acontecer no futuro para que nós meditemos, nos cuidemos, para que nós sejamos inteligentes, sejamos sábios e louvemos ao Senhor, acreditemos nele, confiemos nele, oremos para Ele. Vejam que todas essas situações que estamos vivendo são como a oportunidade para que o mundo, para que a humanidade inteira, para que todas as pessoas nos diferentes países sentem-se num instante para meditar, para refletir e para pensar o que eles têm feito na sua vida, por que isso está acontecendo, quem vai resolver. Não há solução, ninguém está nos oferecendo respostas, somente estamos esperando a misericórdia de Deus. Então, você na sua reflexão, pense nessas coisas. Pense que você a vida toda viveu longe de Deus, sem pensar em Deus. Você nunca se interessou por Deus. Nunca tem se interessado, nunca tem se preocupado por se perguntar: será que Deus existe? Como é que eu tenho que clamar para Deus? Como eu tenho que buscar a Deus? O que eu faço para que Deus me ouça, para que Deus me escute? Comece lendo a Bíblia. E aí você vai achar a resposta para as suas perguntas, para as suas reflexões, porque é necessário que você reflita seriamente e não zomba dessa situação que está se vivendo, porque alguns têm achado que é algo que só está acontecendo e bem está acontecendo, mas não. Isso é uma coisa para se ser cuidadoso, de ter muito cuidado, de pensar seriamente o que está acontecendo. Deus está bravo com a humanidade, com certeza, e Deus quer que cada um reconheça e chegue ao arrependimento de dizer: Deus, eu não acreditava em ti, eu era ateu. E agora eu creio que você existe. E eu peço, por favor, que você me dê a oportunidade para que eu possa lhe conhecer, para que eu possa ter essa segurança de que você existe. Porque eu vejo que talvez você existe. Então me ajuda. Me ajuda porque eu quero fazer o bem. Eu quero fazer coisas boas e eu quero ser ouvido por um ser sobrenatural. Eu quero que você se mostre na minha vida, no meu caminho, porque eu quero mudar de opinião. Se você é sincero e se você reconhece e você quer que Deus se manifeste na sua vida, você seja sincero. E fale com Deus desse jeito. Deus está ouvindo você, porque Deus não está tão longe. Ele está muito perto de todos os seres humanos. Ele diz que Ele está olhando para todos os seres humanos. Ele está olhando as boas obras, as obras ruins e tudo que a pessoa faz, o homem, a mulher, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. O Senhor está lá olhando de olho. Ele sabe tudo. Então, agora é o momento que na sua reflexão você peça perdão a Deus e reconheça que Deus existe. Reconheça que o Senhor é verdadeiro e que você tem que se esforçar e se preocupar por buscar esse Deus. E você vai achar aqui na Bíblia e esse Deus depois vai se manifestar na sua vida. E diz aqui o verso 13: terá misericórdia. Estamos aqui falando do Rei Jesus, o Rei da Glória, o Rei de Reis, que é o nosso Rei, que está nos governando,
mas o seu reino não é um reino físico nem material, mas espiritual. É por isso que ele só conseguimos sentir ele em nosso coração, na nossa vida. É por isso que somente vemos os milagres que ele faz. Nós sabemos que Deus tem feito muitos milagres nestes dias, o Senhor tem feito muitos milagres, ele tem curado muitos homens e mulheres que têm ficado doentes deste coronavírus e têm ficado doentes e têm estado à beira da morte e têm chorado por eles, têm se pedido a Deus que tenha misericórdia deles e eles têm saído sem nada, têm ficado curados, saíram bem, agora estão felizes agradecendo a Deus e Deus tem curado a muitas pessoas. Mas todas essas pessoas é porque no seu coração houve algo de humildade, de clamar a Deus, de pedir a Deus, de confiar em Deus. O Senhor tem se estado manifestando também com muitas pessoas pobres que precisam e Deus tem estado dando dinheiro para eles, comida, milagrosamente. Tem pessoas que não acreditam nos milagres, é uma mentira os milagres, mas neste tempo tem havido muitos milagres para que as pessoas acreditem que Deus existe sim e que Ele faz milagres. Ele faz chover chuvas de bênçãos. Não é somente que a bênção, a comida, o dinheiro está em tal lugar, está no banco, a comida está somente nos mercados ou no terreno onde se semeiam as comidas. Não. Deus faz milagres e sustenta as suas pessoas que invocam Ele, aqueles que acreditam nele, aqueles que buscam Ele. E é por isso que nós, neste tempo, temos ouvido muitos testemunhos sobre esses milagres que o Senhor tem feito para todas as pessoas. Então, eu convido aqueles que estão me ouvindo, que não assistem à nossa igreja, que não se congregam, mas que com certeza por causa da sua família, os seus parentes que vão na igreja, você está ouvindo-nos o nosso ensinamento. Então, você acredite. Acredite e eu conto para vocês que Deus tem estado se manifestando tanto que nós temos colocado no site da igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, nós temos o nosso site e nós temos estado postando lá os testemunhos dos milagres que Deus tem feito para muitas pessoas que assistem à nossa igreja. E Deus não faz exceções, mas Deus ouve aquele que clama para Ele de coração. Então, o convite para vocês também, aqueles que não assistem à igreja, é que leiam a Bíblia, peçam pelas suas famílias, pelas suas amizades, por aqueles que estão mais próximos, se vocês são vítimas dessa doença ou tem pessoas lá que estão no hospital, peçam a Deus, clamem a Deus e vocês vão ver que Deus vai ouvir vocês, vai libertar vocês, vai consolar vocês e Deus vai se manifestar entre vocês como Deus tem feito conosco. Então, agradecemos ao nosso Deus. Esse é um testemunho, um convite que eu faço para todos vocês, aqueles que não assistem, não são crentes, a nossa congregação da Igreja Ministerial de Jesus Cristo Internacional. E aqui nós continuamos lendo ao respeito do nosso Rei Jesus Cristo, o nosso Rei perfeito, o nosso Rei justo. Diz no verso 13 que ele terá misericórdia do pobre e do necessitado e salvará a vida dos pobres. Mas não é somente pobres de dinheiro, mas também pobres, aquela pessoa que não consegue se defender, humilde, simples de coração, que não tem quem ajude ela. Diz que o Senhor está aí pronto para lhe dar uma ajuda e lhe abençoar e ajudar essa pessoa. E diz também que o Senhor salva a vida daqueles que clamam para Ele, daqueles que buscam Ele. Diz que vai guardar eles também do engano, da violência, que Ele vai guardar eles de tudo isso e vai proteger eles. E diz que se algum chegasse a sofrer algum acidente ou alguma morte violenta, diz que o Senhor, o sangue deles estará
será muito precioso ante os olhos do Senhor. Então, quer dizer que Deus abençoa as pessoas, prospera elas na vida e depois da morte também. Então, Deus fazendo essas maravilhas e estes benefícios para aqueles que buscam Ele, que confiam nele, que acreditam nele, esse Deus verdadeiro. E aqui no verso 15 diz: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá e se orará por ele continuamente e todo dia se lhe bendirá. É isso que nós temos que fazer pelo nosso rei. Diz que temos que orar e louvar Ele e dar a honra e a glória para Ele, dar o nosso coração para Ele, sermos sinceros e louvar ao nosso Deus, testificar dele sempre, falar de Deus sempre. É isso que nós temos que fazer. Bem, no verso 16 diz: será jogado um punhado de grão na terra, nos cumes dos montes. Seu fruto fará ruído como o Líbano. Aqui falando da abundância, falando de um jeito figurado, metafórico. Está falando sobre as bênçãos materiais e espirituais também que Deus dá aos seus escolhidos e também àqueles que acreditam nele e seguem ele e querem fazer a sua vontade. E diz o verso 17: será seu nome para sempre. O nome de quem? Do nosso Rei. O nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, diz: será seu nome para sempre e se perpetuará seu nome enquanto dure o sol. Então, o nome deste Rei de Reis seguirá por sempre. E nós temos que louvar e reconhecer Ele e glorificar Ele. E não estarmos pensando que Ele sumiu por alguns tempos, mas que o Senhor tem sido e será e permanecerá para sempre. Ele tem sido o mesmo, Ele vai ser o mesmo, Ele é o mesmo, Ele permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Então, o Senhor não vai sumir a cada ano. A cada ano o Senhor vai morrer e vai ressuscitar. Esses são erros, são contradições. Nós não podemos acreditar nessas coisas, nem escutar isso, mas ler a Bíblia e ver que Ele é um Deus poderoso e que, como o nosso Deus fez a sua obra faz mais de 2000 anos e essa obra ficou lá. E agora nós o que temos que fazer? Seguir o seu evangelho, seguir o evangelho verdadeiro e ocupar o nosso tempo na oração, nos louvores ao nosso Deus, no reconhecimento para Ele. Nisso ocupemos o nosso tempo e não tanto nos lembretes, nem nos aniversários, nem nas festas religiosas, porque Deus não gosta dessas coisas e Ele não se preocupa por aquilo. Ele quer que nós sejamos inteligentes, que sejamos sábios, que sejamos realistas, que sejamos inteligentes. E Deus é um Deus vivo e de poder. Ele não precisa que nós estejamos fazendo esses lembretes de tempo em tempo. Ele quer que nós sejamos pessoas maturas, que estejamos sempre na presença do nosso Deus, com toda a maturidade, com todo o conhecimento e fazendo as obras que Ele tem nos ensinado que façamos, fazendo tudo aquilo que Ele deixou para que nós fizéssemos e assim, desse jeito, cumprir com a sua vontade. É o que Deus quer. E diz aqui: e será seu nome para sempre, e se perpetuará seu nome enquanto dure o sol. Benditas serão nele todas as nações. Diz, e o chamarão bem-aventurado. Então diz que todas as nações que acreditem, que louvem a Deus, que acreditem nesse Rei de Reis, em nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como esse Deus poderoso, então diz que nele serão benditas todas as nações, quer dizer, o Senhor vai abençoar todos, e o chamarão bem-aventurado. O único bem-aventurado, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. No verso 18, diz: bendito o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Então diz que Deus é o único que faz maravilhas.
Eu volto a dizer, nós não temos que estar confiando em mais nenhum ser, em nenhum outro ser, nem criatura, sejam homens ou mulheres ou animais, sejam pedras, sejam madeiros, sejam árvores, não acreditar em outros seres como uma saída, como uma solução para os nossos problemas, para as nossas doenças, para as nossas necessidades. Não, somente existe Deus. Ele é o único que faz maravilhas, quer dizer que Ele dá cura, Ele dá felicidade, Ele dá liberdade, Ele dá paz para os homens, Ele dá comida, Ele dá saúde. O Senhor é o único, Ele dá salvação, Ele é o único caminho, Ele é esse Deus poderoso que vive e que existe. Esse Deus é aquele que nós temos que seguir. Aqui diz no 19, bendito para sempre seu nome glorioso. E toda a terra seja cheia de sua glória, da glória do nosso Deus. Glorificado o nome do Senhor. Diz que o nome do nosso Deus tem que ser glorioso para sempre e que toda a terra seja cheia do seu conhecimento, do conhecimento do nosso Deus. É isso o que nós temos que nos preocuparmos. É disso que temos que nos preocupar para agradar ao nosso Deus poderoso. Nos preocupemos por agradar esse Rei de Reis e Senhor de Senhores. Por conhecer Ele, aqueles que não conhecem Ele, e aqueles que conhecem ao nosso Deus, aqueles que já conhecem ao Senhor, se preocupar por receber mais dEle, se preocupar por orar e confiar e pedir para Ele que Ele estenda a sua mão poderosa, misericordiosa, e que o Senhor esteja ouvindo e escutando as pessoas, os seus lamentos, as suas tristezas, as doenças, essa situação que nós estamos vivendo. Então, todos aqueles que já conhecemos ao Senhor, temos é que estarmos orando e clamando ao Senhor, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por tudo e esperando na sua misericórdia, na sua manifestação, esperando que o seu poder seja manifesto entre todos nós. Nós não vamos nos envergonhar jamais de pregar esse Deus verdadeiro, de pregar esse Rei justo. Nunca vamos nos envergonhar. Porque Ele é um Deus verdadeiro que tem nos dado muitos sinais, que tem provado para nós uma e muitas vezes que Ele existe e que Ele é poderoso e que Ele se manifesta e que Ele faz milagres em nossas vidas. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, vamos estar todos orando e vamos estar pedindo ao nosso Deus, também os irmãos que se congregam na igreja, que já conhecem e que vocês já sabem orar e pedir ao Senhor, vamos fazer a nossa oração e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia e tire esse vírus, tire essa situação em nível mundial, que o Senhor tenha misericórdia e nos ouça. E também vamos estar orando também pelos médicos, pelas enfermeiras em nível mundial, que são as pessoas que estão expondo as suas vidas para tentar ajudar os doentes lá nos hospitais. Eles estão expondo a sua vida também. Então, nós vamos pedir ao Senhor misericórdia por eles. Também vamos estar pedindo ao Senhor que Ele repreenda bruxarias e feitiços, porque está reinando a bruxaria e a feitiçaria. E muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas são vítimas dessas bruxarias, desses feitiços, desses espíritos ruins de doenças que acabam perturbando eles também. Vamos pedir ao Senhor misericórdia e vamos pedir ao Senhor também que Ele continue sustentando do necessário a todas as pessoas que estão precisando, aqueles homens e mulheres em nível mundial que estão vivendo no dia a dia, que vivem do dia a dia, que não trabalham em empresas, nem têm prestações nem salários, mas são autônomos em trabalhos simples e vivem do dia a dia. Então, vamos estar pedindo ao Senhor por todos eles, todos vocês lá. A sua oração Deus vai ouvir. Então, vamos pedir ao Senhor
Que o Senhor tenha misericórdia e estenda a sua mão poderosa, assim como Deus estendeu a sua mão poderosa quando Moisés estava lá. Moisés estava guiando o povo de Israel e o Senhor, como ele fez milagres e prodígios e se manifestou o Senhor. E muitos conheceram que esse Deus era poderoso. Esse Deus é o mesmo que nós temos hoje. Então vamos pedir ao Senhor que ele se mova, que o Senhor também se manifeste para que o seu nome seja glorificado. Porque uma vez que o Senhor abençoa e faz o milagre, então as pessoas dizem: obrigada, Senhor, obrigada, Deus. Então, glorificamos ao Senhor. Então, queremos que o nome do Senhor seja glorificado e queremos que o Senhor nos ouça. Vamos com a nossa oração e depois vamos cantar o coro 150 que diz: Santo Espírito, enche a minha vida. Vamos estar orando. Padre Celestial, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos en este momento delante de tu presencia. Tú sabes, Señor mío, que hay miles de personas, hay miles de hombres y mujeres que están en tu presencia en este momento orando, mi Señor, pidiéndote a ti misericordia. E todos vão ver a minha mão poderosa. Todos vão ver a minha mão poderosa, porque eu vou me manifestar. E eu virei para muitos, e virei e me manifestarei a muitos, e me mostrarei a muitos, e darei vida eterna, mas antes de lhes dar vida eterna, vou lhes dar também bênçãos materiais. E continuarei abençoando com o material a muitos. Vou continuar abençoando vocês com dinheiros e com comida, com vestido para alguns, com moradia para outros, porque me manifestarei em nível mundial. E os meus filhos e as minhas filhas que me seguem, eu vou abençoar eles e vou lhes dar poder. E vou lhes dar muitos dons para que saiam a pregar o meu nome, a minha palavra. Para que saiam a pregar e a ensinar para o mundo que eu existo e que o meu nome tem que ser louvado e glorificado, que o meu nome tem que ser honrado e que eu tenho que ser reconhecido pela humanidade toda, porque eu vou me manifestar em grande forma e eu vou estar dando revelações para muitos que não me conhecem. Eu vou lhes mostrar a minha salvação, vou lhes mostrar a minha existência e vou estar ouvindo as orações de muitos, porque há muitos que me oram e me clamam, muitos que não são da minha igreja, que não são da igreja, não são da minha congregação, mas têm estado orando e pedindo para mim. E para muitos eu vou estar abençoando, vou ouvir as suas súplicas, a sua oração, e eu vou lhe responder as suas orações, e eu vou conceder os seus desejos, e eu vou estar abençoando de muitas formas, tirando a maldade no dia que eu tenho apontado. Tirarei o mal no dia que eu apontei, mas vocês têm que saber que eu existo, e que a minha palavra é verdade, e os meus caminhos são verdadeiros. Que a minha palavra é fiel e verdadeira e as minhas promessas também são fiéis e verdadeiras. Tirarei o mal e a doença de muitos, e não somente essa doença, mas outras doenças eu vou estar tirando de muitos, porque muitos vão ter curas. Muitos vão receber muitas curas nos seus corpos, vão me manifestar em grande forma e buscarão a minha congregação e levarei vocês lá para abençoar vocês e lhes dar vida eterna. Se convirtam e sigam adiante. Sejam firmes e ouçam os meus caminhos, porque bênção darei para Padre todos. Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias por en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú eres el Rey, eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes. Gracias, eterno Dios, tu palabra es verdad. Gracias porque te conocemos, mi Señor, y hemos oído de ti desde hace mucho tiempo, y te hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tus maravillas, tus prodigios, tus milagros, lo que has hecho en nuestras vidas y a muchos.
Gracias, mi Padre, por darte a conocer a la gente, al mundo, a la humanidad, por darte a conocer a aquellos menesterosos que necesitan de ti, a los afligidos, a los tristes. Gracias, Padre Santo, a los necesitados les tenderás la mano. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Nosotros no merecemos, mi Padre, pero tú eres amor, tu misericordia es para siempre. Padre bendito, ahora te pido, Señor, extienda tu mano sanadora y guarda y protege también, Señor, a ese cuerpo médico, a el cuerpo médico a nivel mundial, Señor, para que ellos también, Señor, que se exponen con estas enfermedades a ayudar a la gente. Hazles entender a ellos, Señor, que es el amor tuyo y tu misericordia lo que se extiende a ellos, lo que tú les das a ellos para que ellos sientan ese anhelo y ese deseo de servir exponiendo su vida. Señor, sé tú bendiciendo, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por escucharnos. Gracias por oír nuestra oración. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas que asistan a la iglesia. Gracias, Señor, bendícelos a todos. Gracias, Padre Santo. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al Señor. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero triunfar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rei. Meu Senhor, glória a Deus. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus e que o Senhor abençoe vocês grandemente. Amo vocês no Senhor e mando para vocês muitos beijos e abraços. Deus abençoe. Obrigada, irmãos.